Olá a todos, a paz do Senhor. Você que abriu este vídeo neste momento, eu quero desejar que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero te dizer que o tema hoje desse vídeo, que nós vamos aprender aqui no Lições Bíblicas, é o que acontece quando eu obedeço a Deus. Neste vídeo aqui vai ser um vídeo onde eu vou, além de ler o texto, eu vou contar um testemunho de coisas específicas que Deus me pediu para fazer e eu obedeci. E o que aconteceu na minha vida vai ser um testemunho do que aconteceu na minha vida quando eu obedeci a essas coisas que Deus me pediu. Mas antes disso, vamos lá para o texto, né? Deus também me deu um texto bíblico como base para nós aprendermos juntamente aqui, um com o outro, né? Esse texto se encontra no livro de Gênesis, capítulo 22. Uma história bem conhecida. Nós vamos ler do verso 9 até o versículo 18. E diz assim a palavra do Senhor. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, irmãos, é um texto aqui bem conhecido, né? No meio cristão. E basicamente qual que é a mensagem desse texto? Que quando a gente obedece a Deus, Ele nos abençoa e a bênção de Deus ela se estende a outras pessoas. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Que a bênção que Deus te dá, ela vai se estender para outras pessoas. E por que eu digo isso? Porque no caso ali de Abraão, a bênção dele estava relacionada à descendência dele. E quem que descendeu de Abraão e abençoou todas as nações da terra? Te vem alguém na memória? Se não te veio ninguém na memória, você precisa ler mais a Bíblia, irmão. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Jesus era a descendência, era a promessa que estava sendo esperada, que viria através da descendência de Abraão. E em Jesus Cristo, todas as nações da terra foram abençoadas. Então olha que maravilhoso. Enquanto a gente viver nessa terra, as pessoas serão alcançadas pela bênção da vida de Abraão, que ocorreu através da sua descendência, porque Jesus é descendente de Abraão e Jesus abençoou toda a humanidade com o seu sacrifício na cruz do Calvário. Olha que extraordinário isso, né? Mas assim, então a gente já entendeu isso. Mas eu queria falar hoje para vocês um pouco algo mais assim pessoal, algo que aconteceu comigo
coisas que Deus me pediu, né? Que assim, foi assim, no começo desse ano, Deus me pediu para que eu me desfizesse de todas as minhas contas em jogos online que eu tinha. E aí você pode parar para pensar, mas isso é fácil, e que coisa mais boba e simples. Mas se tiver alguém que gosta de jogos online aqui que estiver me ouvindo, pode ter certeza que eu gosto de jogos online muito mais do que você, viu? Porque, de fato, eu gosto muito, irmãos. Enfim, mas não vem ao caso ficar citando aqui os jogos que eu gostava, mas é algo que, vamos dizer assim, eu amava. Eu passava horas e horas, eu passava muito tempo nisso, jogando jogos online. E Deus me pediu para que eu me desfizesse das minhas contas, dos meus jogos. E, irmãos, confesso que foi algo extremamente doloroso, muito difícil de se fazer. Vamos se dizer assim que é uma representação, é um paralelismo que aconteceu na minha vida. É como se esses jogos online eu amasse tanto eles que ele fosse como se fosse o meu Isaac na minha vida. E, e assim, isso foi uma bênção, pois depois que eu abri mão, que não foi nada fácil, eu comecei a dedicar mais tempo na busca pelas coisas de Deus. Eu comecei a orar mais, eu comecei a jejuar, ler a Bíblia por mais tempo. Então foi muito importante eu ter abrido mão disso, porque eu comecei a deixar Deus trabalhar na minha vida. Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Porém, nesse meio tempo, eu comecei a utilizar um aplicativo que se chama Star Maker. É como se fosse um aplicativo de karaokê online, não sei se vocês conhecem. E embora eu não cante tão bem, eu gosto muito de louvar a Deus, né, irmãos? Então, nesse aplicativo eu comecei a gravar covers com músicas evangélicas. E enfim, e novamente o que aconteceu? Eu comecei a dedicar muito tempo, né, a, a essas coisas, a esse aplicativo. E nisso, novamente, o Espírito Santo me deu uma ordem, mas assim, ele me pediu algo, né? E só que dessa vez não foi algo assim definitivo. Eu creio que os jogos online é algo mais definitivo para mim. No meu caso, viu? Eu não estou falando que você tem que fazer isso. Isso foi uma ordem específica de Deus. E quando você começa a orar, começa a buscar a Deus, Deus vai direcionar especificamente o que você tem que fazer. O Espírito Santo é que vai falar o que você tem que fazer. Não são as pessoas que estão ao seu redor. Não, é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te direcionar e você abrir mão, você vai ver que com certeza as coisas vão ser transformadas na sua vida. Tenha fé nisso e confie em Deus de todo o coração, porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele é o seu pai e Ele sabe o que é melhor para você. De coração estou falando isso, porque eu estou vivendo isso na minha vida. Não estou falando isso da boca para fora, estou vivendo isso de fato. Então o Espírito Santo me tocou e falou que para que eu abrisse mão alguns dias daquele aplicativo, porque estava tomando muito meu tempo. E lá vai eu abrir mão, acho que já faz mais de 20 dias que eu não abro esse aplicativo, tá aqui. Inclusive amanhã encerra esse prazo, né? E aí amanhã eu vou estar liberado para poder utilizar novamente, para poder gravar os meus covers, começar a cantar, louvar a Deus novamente dentro desse aplicativo. E eu vou fazer, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas o que eu quero dizer? Só que nesse período que eu fiquei sem mexer nesse aplicativo de karaokê, Deus me direcionou para que eu começasse a gravar essas mensagens bíblicas aqui na internet. E no decorrer, quando eu comecei a gravar, eu comecei gravando de forma simples, né? Eu gravo a tela do meu celular, pego aqui a minha Bíblia, né? O aplicativo da minha Bíblia que eu tenho, leio o texto e aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração eu vou falando. E assim, fica um vídeo bem simples, né? Eu sei editar assim
de forma bem simples, cortar o vídeo ali só para coisas bem básicas assim. E eu sei que os meus vídeos assim não são muito belos, e eu tinha um desejo no coração de um dia mais para frente fazer fazer vídeos melhores, com edições melhores. Só que eu não sabia como que eu poderia fazer isso, né? Porque eu, infelizmente, edição de vídeo não é o meu ponto forte, né? Então eu fiquei pensando, eu fiquei com isso, eu não falei isso, não comentei isso com ninguém, mas eu pensei que eu poderia melhorar os meus vídeos, só que eu não sabia como. Então, irmãos, Deus tocou o coração de uma pessoa que tem uma habilidade para fazer esse tipo de coisa, e essa pessoa me chamou sem eu falar nada para ela e se disponibilizou a editar os meus vídeos. E tudo que isso que vocês estão vendo nesse vídeo, as imagens, essa coisa que está muito bonita aqui, só tá acontecendo graças a Deus primeiramente, e essa pessoa que Deus tocou no coração dela para que ela me ajudasse. Então, resumindo a história toda, quando você abrir mão do seu Isaac espiritual, e cada um sabe aquilo que mais ama, aquilo que mais gosta e aquilo que está tomando o tempo de Deus na sua vida, no meu caso eram os jogos online, mas cada pessoa sabe de si próprio, e o Espírito Santo é quem vai revelar, não sou eu que vou falar, não é os seus familiares, é o Espírito Santo de Deus. Por isso que você tem que buscar a Deus e pedir a direção dele, porque é ele quem vai falar com você, e quando ele falar com você, você vai entender, e se você obedecer, as janelas dos céus vão se abrir sobre a sua vida. E não estou falando só de bênçãos materiais, não, estou falando de bênçãos espirituais. Você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai sentir o amor de Deus na sua vida. E essas coisas, irmãos, não tem preço, não tem coisa que pague, sabe? Você sentir a presença de Deus, você sentir o amor de Deus, você sentir que Deus está ali contigo, não tem bem material no mundo que pague. Isso é o mais importante, isso é o mais gratificante. Então, mas voltando aqui, quando você abrir mão do seu Isaac espiritual, Deus vai prover coisas na sua vida e com certeza Ele vai te surpreender. Como, por exemplo, eu não esperava estar aqui no YouTube com esse canal. Graças a Deus ele está crescendo de pouquinho em pouquinho, as visualizações, mas eu não estou também tão preocupado com isso. Mas ele me surpreendeu, porque hoje eu tenho um canal no YouTube, tenho uma pessoa que edita os meus vídeos, e eu nem esperava que tudo isso acontecesse de forma tão rápida. Mas o que eu quero dizer, quando Deus te pedir para fazer algo, dê ouvidos à voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer o melhor para a sua vida. Deus, Ele te ama, Ele é o seu Pai, Ele quer o melhor para a sua vida. Então, creia nele, confie nele. Quando você obedece a Deus, você está mostrando para Ele que você tem fé nele. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você tem fé, quando você confia em Deus, você está agradando Ele, e Ele vai prover coisas extraordinárias na sua vida. Amém? Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário de alguma coisa. Se você ainda está lutando para abrir mão aí do seu Isaac, deixe aqui nos comentários. Eu estou lutando aqui e tal. Compartilhe alguma experiência que você tenha tido com Deus. Fique à vontade, deixe o Espírito Santo te guiar. Então é isso. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.